O Zé Eli publicou hoje um artigo no Valor Econômico a respeito do que está acontecendo no Senado. Ao mesmo tempo, José Eli tem feito um trabalho, talvez seja dos pesquisadores brasileiros na área de ciências sociais, que mais publicou a respeito de mudanças climáticas. Essa nossa conversa aqui é sobre Código Florestal, mudanças climáticas, é sobre as preocupações que a comunidade científica tem com relação a esse projeto de lei que está em discussão agora no Senado. Mas talvez a primeira pergunta que eu faça ao Zé Eli se refere à relação entre esse projeto de lei e o horizonte das mudanças climáticas, especificamente para o Brasil. Muito bem, mas eu acho que há uma coisa mais urgente, que é esclarecer por que eu ouvi algumas partes do que foi dito aqui, e tem sido muito repetido assim, que o governo está com uma posição favorável ao relatório do Luiz Henrique da Silveira, que é um relatório, todo mundo falou que o relatório é muito ruim e que o governo estaria apoiando. Então, acho que isso tem a ver com... nós vamos chegar nas mudanças climáticas, mas acho que isso é mais importante chamar a atenção de todo mundo para o fato de que não é possível que o governo esteja unido nessa posição. Não é possível por um simples motivo. É que, depois de muito tempo sem uma reflexão estratégica, hoje a gente tem um plano que chama Brasil Maior, que foi elaborado essencialmente pelo Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, o MINDIC, e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E, lendo esse plano, nós vemos com muita clareza que, evidentemente que alguém poderá fazer um outro reparo, mas no momento isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, é que está muito claro aqui que o Brasil só vai ter chance no século XXI se ele se transformar numa economia não é só de baixo carbono, como estão falando, mas é uma economia intensiva em conhecimento e informação. E no plano, isso está todo o tempo ligado com a questão da sustentabilidade ambiental. Não houve dissonância como acontecia no passado. Uhum. Dá até a impressão de que o Ministério da Indústria e do Comércio e do Desenvolvimento, MIDIC, e o Ministério da Ciência e Tecnologia estão muito mais avançados que o Ministério do Meio Ambiente na questão do Código Florestal. Aliás, nós vamos ouvir daqui a pouco o Carlos Nobre, poderia ser uma pergunta. Ele poderia explicar isso. Porque, paralelamente, na parte que se refere à inovação, esse Plano Brasil Maior, ele insiste muito na questão da elaboração da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que não está pronta. E eu acho que o Carlos Nobre provavelmente está tendo um papel nisso. Então, eu já inscrevo essa questão. Mas o meu ponto é que não é possível que o governo tenha uma avaliação positiva do relatório do senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, e ao mesmo tempo queira ter essa estratégia. Isso não seria uma coisa totalmente esquizofrênica. Então eu me recuso a aceitar a ideia de que o governo tem essa posição favorável ao relatório do senador Luiz Henrique, mesmo que no primeiro momento a ministra Isabela, talvez por um problema de má assessoria tal, andou falando isso, né? Mas assim, ela falou logo na sequência, talvez ela não tivesse nem lido. Que agora está ficando, sobretudo depois da audiência dos juristas na semana passada, quem assistiu aquilo, ou quem leu as notas taquigráficas, ou quem pôde ouvir a gravação, porque alguns senadores que não puderam ficar lá o tempo todo, gravaram tudo e disseram que vão ouvir. Então, quem puder ou fazer uma dessas coisas, tomar conhecimento do que os juristas apresentaram lá, não é possível que fique a favor do relatório do senador Luiz Henrique da Silveira, que eu queria aproveitar para fazer um pequeno reparo aqui. Eu não tenho uma visão assim, como alguns falaram aqui, porque eu estive acompanhando esse debate, assim, essas conversas aqui, durante o dia, não tudo, mas algumas coisas, e eu cheguei a ouvir coisas do tipo, que parecia assim que ele é o diabo em pessoa.
Eu acho isso um tremendo equívoco. O senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, tem uma trajetória no PMDB ligada a Ulisses e ao próprio Nelson Jobim, etc., que não permite fazer esse tipo de avaliação, uma avaliação muito simplista. Ele foi governador de um estado em que a pressão em relação a essa questão é muito séria, como é também no Rio Grande do Sul. E aqui eu já queria chamar a atenção, aproveitar para ligar com uma coisa que eu acho muito importante. Vou explicar melhor do que eu aqui o que representa para um agricultor averbar a reserva legal. O Tasso talvez possa explicar isso tecnicamente, mas é uma coisa que os agricultores, em geral, não é um problema de ser ruralista, de direita, não sei o que, os agricultores, em geral, ficaram extremamente assustados com essa ideia de que tinha um prazo, de que depois eles iam ter multa diária e etc. Então isso já criou um clima extremamente favorável para que os chamados ruralistas, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, que eles inflamassem os agricultores contra essa medida tal, e conseguiram. Tanto é que o governo depois disso recuou diversas vezes em relação aos tais prazos e não sei o quê. Não bastasse, é importante lembrar que logo em seguida surge o tal mapa que eles usam o tempo todo, acho que até agora na sessão foi usado, elaborado por um pesquisador da Embrapa Satélite, que, ao que tudo indica, foi encomendado por setores específicos do agronegócio, que é o pessoal de uma pecuária extensiva que pressiona, porque quer esse crescimento horizontal, que é antigo, que não tem nada a ver com esse plano que o governo elaborou, e que também eu acho que teve dedo militar nessa operação. O nome do pesquisador, no caso, é Evaristo Miranda, eu acho que é melhor dizer as coisas claramente. A Embrapa nunca referendou isso, mas eles ficam o tempo todo, ainda na terça-feira passada eu ouvi senadores dizendo que é da Embrapa. Ao contrário, a Embrapa depois elaborou vários outros pesquisadores da Embrapa participaram do trabalho da SBPC, que acho que é uma das questões básicas quando a gente discute ciência e Código Florestal. É esse livro, o Código Florestal e a Ciência, que foi elaborado pela SBPC e pela ABC, que certamente também o Carlos Nobre vai poder se referir, foi um dos que elaborou. E é importante lembrar que esse trabalho ao qual o Zé faz referência nunca foi submetido a uma revista científica, ou seja, uma revista que passe pelo critério de revisão pelos pares, né? Até porque era uma encomenda do agronegócio. Mas poderia dar lugar a artigo e tal. Mas eu acho que o que é importante perceber é o seguinte, é que quando ele saiu com esse mapa, ele foi levado para todos os estados do Brasil, em reuniões de agricultores, em que foi apresentado para os agricultores a seguinte situação: não vai ter terra para a agricultura continuar, progredir, etc. O que é totalmente falso, né? Os números que aparecem aqui nesse estudo feito pela SBPC, que é muito mais cuidadoso, com técnicas muito mais avançadas, inclusive de imagens de satélites, etc., porque o INPE teve uma participação imensa nisso, mostra o contrário, que uma situação assim, acho que o Brasil é o único país do mundo que tem tanta terra para expandir, que não faz nenhum sentido, é só um segmento muito particular do agronegócio, que é a pecuária bovina extensiva, e que, de fato, baseia a rentabilidade. É fácil explicar, inclusive, se for necessário, por que é tão rentável você continuar nessa coisa antiga, que é ter uma produtividade em termos de cabeça de boi por hectare tão baixa. É rentável, só que, em vez de você estar explorando as vantagens competitivas, você continua querendo ir o máximo possível nas vantagens comparativas tradicionais, antigas, etc. Então é esse setor que pressiona mais. E ele conseguiu, com isso, ao mesmo tempo, tocar numa questão que me parece muito importante ter conhecimento, porque é uma questão de injustiça. Muitos agricultores, e agora eu nem vou fazer diferença se é familiar ou se é patronal, ou como alguns gostam, pequeno e grande, não sei o quê, acho que é importante dizer o seguinte: não é pequeno e grande pelo seguinte, eu não estou falando isso para você, que nós trabalhamos nisso há muito tempo, então seria ridículo eu tentar ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas como muita gente que pode estar assistindo, talvez não tenha pensado nisso ainda,
Um produtor de morango, em geral, é muito pequeno. Se tiver 2 hectares de morango, já vai ser... Emprega uma multidão, é quase uma usina, é uma fábrica de trabalhadores e tal. Então, se você esquece o problema do pequeno pela terra e começa a ver pelo tamanho do negócio, principalmente pelo número de trabalhadores que emprega, ele é imenso. E, ao mesmo tempo, alguém que cria um pequeno rebanho de cabras na Caatinga, talvez precise de 1.000 hectares para sobreviver como família. E vai ser um agricultor familiar pobre. Então, é totalmente falso essa ideia de ficar pegando área, módulos fiscais, não sei o quê, para fazer... O que existe é um fenômeno, sim, de oposição entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, tanto é que existe até 2 ministérios, é o único país no mundo que tem 2 ministérios para isso. Hoje tem uma entrevista no Valor do novo ministro da Agricultura, até bastante interessante, mas uma das coisas que ele diz é justamente isso, que o Ministério da Agricultura foram tirando coisas, ele se referiu, assim como se tivesse sido um grande prejuízo, tiraram a agricultura familiar daqui para ir para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Tiraram o desenvolvimento agrário do nosso Ministério. Então, o Brasil tem essa peculiaridade, então assim, não adianta ficar jogando com as palavras, existe essa oposição entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, que, como eu disse, não tem muita coisa a ver com o tamanho da área da fazenda ou do sítio. E os agricultores todos, sejam familiares como os patronais, podem sim dizer que eles foram injustiçados. Por quê? Porque durante muito tempo eles foram incentivados a não respeitar, por exemplo, essa questão da reserva legal, e aí, de repente, a sociedade vem cobrar. Estava no papel, até já se referiram aqui que o tal Código Florestal, que agora as pessoas continuam falando em reforma do Código Florestal, ou como é que é novo Código Florestal, acabou, não tem Código Florestal. Tá certo? O Código Florestal era uma coisa que juntava toda a legislação referente a essas questões. Agora já existem diferentes, por exemplo, florestas públicas já é tratado por outra lei, sobrou o problema da conservação da vegetação nativa nas propriedades privadas. É disso que trata esse projeto de lei da Câmara e portanto, o relatório do senador Luiz Henrique. E nessa nova lei, que vai substituir o Código Florestal, né, não vai existir mais Código Florestal, nessa lei, o que muitos agricultores, o que fez com que muitos agricultores apoiassem as posições extremadas dos ditos ruralistas, foi que muitos deles, de fato, foram injustiçados, porque a sociedade primeiro pediu para eles não darem confiança para essa lei, não houve fiscalização durante décadas, e aí, de repente, eles se sentem criminalizados, inclusive com prazo e multa e assim por diante. Isso tudo é que explica que nas áreas rurais, e são dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, a maioria está nessa categoria de municípios rurais, os chamados cabos eleitorais, isto é, o prefeito, os vereadores, o dono da rádio, o dono do jornal, se tiver jornal, o líder das várias igrejas, os líderes das igrejas locais, esse pessoal todo que tem muita influência na eventual reeleição ou não de um parlamentar, eles são evidentemente uma referência muito importante.